Existe uma instituição tão antiga que atravessou impérios, guerras e séculos de história. A escola, desde a antiguidade, ela tenta preparar as novas gerações para uma vida adulta ideal, com matérias como matemática, história, biologia, física, essas que nós já conhecemos. Só que convenhamos, olhando para a vida real, parece que tem algumas coisas que a escola poderia ter ensinado pra gente, como educação financeira, inteligência emocional, comunicação, casamento. Nessa escola, se você for um marido ou um esposo ruim, você vai reprovar e vai travar aí, pelo menos se você for querer continuar seguindo os estudos. Será que a questão da natalidade no Japão tá tão preocupante a ponto dos caras realmente cogitarem esse plano? É nessa história que nós vamos acompanhar o nosso protagonista, o Jiro Yakuin. Um cara pouco sociável, tem pouca experiência com mulheres e a sua autoestima é simplesmente horrível, menor do que uma bactéria. O que aconteceria se esse cara acabasse caindo com uma parceira muito diferente dele? Bom, é isso que nós vamos ver se desenrolando em mais do que um casal, mas não amantes. Começamos vendo uma Gyaru no tempo, que seria a Watanabe Akari, se encontrando com a Sakurazaka Shiori, amiga de infância do nosso protagonista, que nenhum dos dois conseguiu realmente se declarar pro outro. As duas aparentemente estão fazendo uma prece, por sorte, no seu parceiro de casamento simulado. Então vem a explicação do casamento simulado. Uma parte do currículo que casais formados por um homem e uma mulher terão de morar juntos e atuar como se realmente fossem um casal. Obviamente todo mundo tá preocupado com isso, exceto o nosso incrível protagonista, como eu já falei, o Jiro. Ele tá muito mais interessado no joguinho de escadaria enquanto conversa com um amigo, que a gente demora pra saber o nome desse cara. Eu vou adiantar, vou chamar ele boa parte de cama. Os dois são interrompidos pela Akari, que tá passando com as amigas, e pedem pra eles saírem do meio do caminho. E isso é bem injusto, porque, caramba, é extremamente conveniente quando alguém bloqueia passagens. Não faça isso. O Camel, nesse breve momento que ela passa por eles, ele elogia o cheiro e a aparência dela. E o cara não tá perdendo nenhuma chance, né? Mas é bem esquisito isso que ele faz. Já o Jiro rebate a fala dele falando que ela não é tudo isso, o comportamento e a personalidade dela são detestáveis, tentando convencer o amigo disso, sendo que nem ele próprio acredita. Logo pra em seguida aparecer o nosso galã da obra, o Tenjin Minami, o príncipe perfeito da história. Um cara alto, loiro, popular, o cara realmente, literal, carrega uma aura de purpurina em volta dele. Até o próprio Kamo admite que o cara é bonitão e comenta como dói pra um antissocial como ele ver alguém tão bonito assim. A Akari fica toda bobinha perto dele, então a sirene toca, interrompendo pra todo mundo ir pra sala pra ver o sorteio. Na sala de aula, a Shiori desabafa sobre a tensão do sorteio com o Jiro, que comenta também que ele também tá tenso, já que ele não tem muito jeito com mulheres. Ele nunca teve coragem de se declarar pra ela e até agradece por os dois terem continuado amigos apesar disso. A Shiori, completamente sutil, como um outdoor gritando, diz que adoraria em fazer dupla com alguém que ela gosta. Ela tem como ser mais óbvio que isso? Dificilmente, mas... E o pastel de Jiro só vai... sim, realmente. Então vem a professora explicando as regras. O casal vai pra um dormitório mobiliado, sem precisar se preocupar com despesas do dia a dia. A escola já cobre tudo isso. É o sonho, 0 contos pra pagar. Enfim. Um sensor vai monitorar as ações do casal. Bem, os caras vão ver no BBB escolar aí. Ah, e claro que não vou se esquecer. Os quartos são separados porque ainda são estudantes, claro. Nada de baguncinha, viu? Aí, estudantes. Com hormônios à flor da pele. E adolescentes que vão precisar viver juntos e fingir que são um casal que se ama e a escola espera que isso simplesmente não dê errado. Com certeza seria aplicado na vida real. Mas veja bem, as portas dos quartos têm uma trava biométrica, ou seja, garante que só o dono do quarto consiga abrir a porta. O resto, enfim, se quiser fazer coisa fora também. Conforme o casal acumula pontos fazendo coisas de casal, eles vão escalando no ranking até chegar no A. Os 10 melhores casais que estão no A, ao final de cada mês eles podem escolher continuar juntos ou trocar de parceiro com outro casal que também esteja no ponto A. E no fim de cada mês a pontuação reseta a 0. Jiro imediatamente ele começa a calcular a chance dele cair com a Shiori e até usa o joguinho que ele gosta como uma ferramenta estatística para decidir o seu futuro amoroso. O cara realmente confia mais num gasto do que nas próprias escolhas. E aí vem o resultado que todo mundo esperava: Jiro e Shiori... Não, Jiro e Akari. Os dois se esbarram no apartamento e deixam bem claro o quanto eles estão insatisfeitos com esse sorteio da escola. A Akari sendo bem mais agressiva, indo pra cima do Jiro, energética, e o Jiro da forma covarde, falando que também não curtiu tanto. Ela acerta em cheio em dizer que ele queria ficar com a Shiori e comenta que ela provavelmente está no bem bom agora com o parceiro dela. E tadinho do Jero, velho. Nesse momento ele já começa a viajar, produzindo fanfics de sofrimento, imaginando essa cena. Por causa da briga, lembre-se que vocês têm que ser um casal que se dão bem, hein, galera. Eles saem de 0 pontos pra menos 3 pontos. Vai ser fácil chegar no ranquear, assim. Vocês logo vão se separar, relaxa. Os dois então resolvem fazer um acordo, alcançar o ranquear para que eles possam trocar de parceiros. E nessa hora, quando o Jiro pensa nisso, ele começa a ficar constrangido ao perceber que ele realmente
provavelmente vai ter que reagir como um marido amoroso. Já a Kari é bem mais provocativa, ela abraça ele, sussurra no ouvido e, olha, produz resultado, ele de -3-2. Depois o Jiro sai, ela tenta manter a pose, mas até ela ficou envergonhada com o que fez. Depois o Jairo descobre que Shiori e Minami foram sorteados juntos. Meu Deus, essa coincidência foi completamente imprevisível. Ele automaticamente entra em depressão. Pô, como ele vai conseguir competir com um cara que é perfeito, pela amiga que ele já gosta há tanto tempo? A Akari vem e faz o que ela faz muito nessa obra, pode esperar mais disso. Ela começa a consolar o Jairo e falar sobre o plano dele de chegar ao ranquear. E ela manda uma das maiores verdades pra ele nesse episódio, que é: ser deprimido e indeciso não leva ninguém a lugar algum. E ela também pisa na condição de virgem dele, mas com certo carinho. Nessa hora o Kamo aparece do lado de fora e começa a chamar o Jairo pra sair, mas a Akari barra ele, falando que eles deveriam focar no objetivo e consertar essa pontuação negativa, que já tá bem longe do ranquear. E pra fazer isso, ela pede um beijo de despedida dele, o que é uma péssima ideia. Ela tá pedindo um beijo pra um cara que sequer consegue falar com uma mulher. E o Kamo, ele começa a espancar a campainha do lado de fora pro Jairo sair de uma vez, sendo que, caramba, velho, que promoção boa é essa? Estão dando ouro na loja, velho, o cara não pode esperar 5 segundos, que cara inconveniente do caramba. Nessa, com os dois pressionando o Jairo, ele vai e impossivelmente ele dá um beijo na Akari, que ela queria, só que ele dá um beijo na boca da Akari. Ele tenta enxergar isso como punição pelas provocações que ela fez pra ele, mas dá pra ver na cara dele que ele também acabou curtindo. E a Akari fica completamente envergonhada e que realmente deveria ter sido um beijo na bochecha, mas enfim, foi isso. Olha o lado positivo, agora eles estão em 0 pontos novamente. No dia seguinte, o Jairo acorda sonhando com a Shiori chamando ele. E até pede um beijinho, só que na verdade era a Akari e começa a dar umas batidas na panela. Bora, vagabundo, acorda pra fazer as coisas da casa. E aqui aparece o primeiro sinal importante, ele percebe que outra pessoa está começando a ocupar um espacinho no seu coração que não é a Shiori. Uma semana depois, ele vê a Shiori e Minami próximos de novo e fica abalado com isso. A professora vai e dá um aviso pra ele se encontrar junto da Akari com ela no final da aula. Vem a clássica cena da chuva e olha só, o Jairo acabou esquecendo o guarda-chuva, guys. E o Kamo, ele tenta ajudar, só que o Jairo recusa, falando: sai fora, meu irmão, não quero ser visto contra o cara dividindo o guarda-chuva, não. A Akari passa rapidamente indo pro karaokê e ignora o aviso que o Jairo fala que a professora queria encontrar com o casal pra falar sobre o desempenho deles. O Kamo faz o papel de público e esfrega na cara do Jairo como ele tá vivendo uma bênção, que é ele precisa decidir entre duas ótimas opções. A professora vai dar a sentença: eles não progrediram nada e não podem se formar desse jeito. Já não basta a preocupação com as demais matérias, mas você também pode reprovar, não se esqueça, por conta de um relacionamento ruim. É brutal. No karaokê, a Akari fica lá mimando, enchendo o Minami de elogio, e o Jiro lá, com o péssimo hábito de ficar imaginando todas as garotas que ele desenvolve algum sentimento se divertindo contra o cara. Esse cara é meio estranho. Então a Shiori encontra o Jairo na saída, esperando a chuva passar, e olha só, ela também esqueceu o guarda-chuva, e ela vai e se joga em cima do Jairo abraçando ele, dizendo que, oh meu Deus, eu estou com medo, eu vi um inseto. Cara, quando dá o zoom, olha isso, vocês estão vendo isso, é o inseto mais não inseto já visto, velho. Ela nitidamente queria. Até a Shiori tá tomando iniciativa e o Jairo, não sei. Nessa hora ele percebe que o abraço que ele viu mais cedo entre ela e o Minami também pode ser por causa de um inseto que ela tenha visto. O problema é que ele começa a tratá-la de forma mais formal e distante depois que os casais se formam. E ela fala pra ele o quanto ela ficou tristinha com isso, meu Deus, e quer que ele volte a chamar ela pelo primeiro nome, assim como ele fazia, já que eles são amigos desde a infância. Caraca, Jiro, cara, abre os olhos, velho, é só se declarar de uma vez. Aí o Minami aparece pra devolver o guarda-chuva pra Shiori e aniquila completamente o clima, e a Akari acaba vendo toda a cena. Na volta, a Akari divide o guarda-chuva com o Jiro. Ele continua se culpando por tudo, inclusive por atrapalhar ela com o Minami, e ela mais uma vez manda real. Cara, tem um pouco de iniciativa, cara, pelo amor de Deus. E pelo bem dele, né? E pelo bem dela, já que os dois têm que se dar bem pra chegar no ranquear. Chegando em casa, a Akari faz um omelete pros dois com direito a um coração com ketchup escrito amor. E os animadores claramente estavam na maldade na hora que eles estavam construindo essa cena de despejar o ketchup em cima da omelete. O Jiro, como retribuição, oferece um aviãozinho pra Akari. Inicialmente ela recusa, mas depois ela vai e aceita, e os dois acabam ficando bem próximos, se encarando, e o clima vai se formando, mas chega o Kamo de novo e corta completamente o clima. E o pior, o Jiro tem a coragem de ficar aliviado por ter escapado daquela situação. Cara, Jairo passa o controle, velho. O cara tá feliz por ter saído de uma situação e a Akari fica toda corada mais uma vez. Vamos para um outro dia com o Jairo mais uma vez sonhando com a Shiori. E tomar iniciativa que é bom fazer o quê, né? A Akari acorda ele e pergunta se ele pode passar a noite com ela
Que? Calma, era só pra assistir em filmes de terror porque ela ouviu de uma amiga que isso aumenta os pontos do casal. Afinal, já é tarde da noite e ela tava morrendo de medo de fazer isso sozinha. Ela até compra pijamas combinando pro... Cara, um negócio que vocês vão ver é que a Kari, em toda a obra, ela vai ser extremamente fofa e simpática e... Ela, querendo ou não, foge um pouco daquele arquétipo de personagem de cabelo rosa, ainda mais com ela usa muito algumas daquelas chiquinhas, que essas personagens geralmente são um porre de aguentar em romance, mas a Kari é só um doce. Inclusive, ela tira do próprio salário dela pra... Enfim, dos ganhos dela pra comprar essa roupinha combinando pros dois. Os dois começam a se trocar ali mesmo na sala, tá... É tão urgente assim que eles troquem? Por que cada um só não vai pro seu quarto, que é exatamente o que o dinheiro pede? Mas enfim, né? Tamo aqui. E hora a hora, hein? A eletricidade acaba caindo e a Kari, do jeito que ela tá, ela pula em cima do Jero. Mesmo sem energia, o sistema continua contabilizando os pontos do casal que acabam de atingir os 15 pontos. Como as travas biométricas deixam de funcionar com a queda de energia, os dois precisam esperar juntos na sala. Eles começam a bater um papinho, com a Kari provocando o Jiro, até ele resolver contar uma história de terror que acaba resultando nela assustada e tapando os ouvidos. Mais uma vez, a Kari mostra seu lado fofo ao pedir que ele seja mais legal nessas horas com ela, deixando o Jero completamente sem graça. Eles acendem uma vela que haviam ganhado mais cedo de uma amiga dela, e aos poucos acabam adormecendo abraçados. Antes de pegar no sono, o Jero deixa escapar o quanto ele acha a Kari bonita. Nós também aqui, todos nós que estamos vendo, a Kari é linda. Realmente, a Shiori tá começando a perder o espaço que antes ela monopolizava no coração do Jero. E quando ele acorda, tudo indica que a Kari ouviu tudo que ele falou antes de dormir. No dia seguinte, olhando o ranking, os dois aparecem com 15 pontos ocupando o rank B, bem próximos do tão desejado rank A. O Kamo tá no rank com 8 pontos no rank C, e até agora nada de mostrar a parceira dele, e a gente mal sabe o nome dele, e é isso, tá? Não esperem muita exploração do romance dele. Mas outro detalhe curioso é que o Minami e a Shiori estão em último no ranking. O Jero, imediatamente, ele começa a se preocupar com a Shiori, mas, de novo, seu estado covarde entra em ação e ele decide não fazer muita coisa. Ao mesmo tempo, ele fica muito feliz por perceber que os dois não estão se dando bem, já que, afinal, ele gosta dela. Corta pra Shiori desabafando com a Mei sobre o casamento simulado não estar dando certo. Enquanto isso, o Jero acaba ficando resfriado. Ele reclama que a Kari saiu com as amigas em vez de ficar cuidando dele, e não parece estar se preocupando muito. E começa a fantasiar na cabeça dele que, como a Shiori, se ela estivesse aqui, ela estaria cuidando de mim. Até que alguém bate na porta e ele já abre todo feliz, imaginando que a Kari realmente se preocupou comigo e voltou pra cuidar de mim, mas, é a Shiori que tá lá. Enquanto isso, durante o encontro com as amigas, a Kari passa todo o tempo mais distraída do que realmente focando no rolê. E o que era? Ela tava pensando no dinheiro. A Shiori revela que foi lá justamente por pedido da Kari, que avisou que ele tava doente. Isso faz com que os dois se relembrem da infância quando a situação era o inverso e Jiro foi lá e cuidou dela. Somos levados por um flashback ao 8º ano, onde a Shiori precisa mudar de escola por conta dos pais, e o Jiro enxergou aquilo como uma ótima oportunidade de se declarar. Só que no meio da conversa, a Shiori pede que, mesmo longe, ambos continuem amigos, e adivinhe, o Jiro foge mais uma vez dos próprios sentimentos, dizendo que nada mudaria entre eles de fato. Ela começa a comentar como gostaria de voltar um dia pra ver as luzes de Natal da cidade, e claramente estava prestes a fazer um convite pra ele, até que o gênio simplesmente diz que tem um compromisso e vai embora de forma bem fria. No presente, a Shiori prepara arroz cozido pro Jiro. O homem gosta tanto que praticamente começa a emitir uma aura de purpurina, demonstrando sua felicidade. Os dois conversam sobre tarefas domésticas e acabam entrando no assunto do relacionamento dela com o Minami. Até que finalmente o Jiro tem um lapso de coragem e oferece apoio. A Shiori explica que, por ser tímida, acaba mantendo certa distância do Minami, mesmo sem ser a intenção dela a princípio. Então vem mais uma daquelas indiretas que só o Jiro é incapaz de entender. Ela diz que se fosse com ele, teria sido diferente. Cara, quantos avisos essa menina vai precisar, cara? Meu Deus. Percebendo o peso que acabou de falar, ela rapidamente diz que estava brincando. O Jiro vai e responde falando que é pra ela confiar mais em si mesma e ela lutar pelo ranquear para que eles possam trocar de parceiros depois. Logo em seguida, ele se enfia debaixo das cobertas com vergonha do que acabou de falar. Ali mesmo começa a imaginar que, se ela realmente se esforçar, talvez consiga se aproximar do Minami e acabe esquecendo dele. Depois de lavar a louça, a Shiori volta ao quarto, feliz por ter sido chamada pelo primeiro nome novamente, acreditando que o Jiro já está dormindo, então ela vai, se aproxima e dá um beijo nele, caraca, na bochecha. A cena corta para as amigas da Kari comentando como ela tem dado bastante atenção pro Jiro e brinca que daquele jeito ela pode acabar perdendo o Minami de vista. A Kari acaba concordando com a possibilidade, mas de um jeito extremamente apático, bem diferente do que elas esperavam. Quando volta pra casa, a Kari vai e toma um banho. O Jiro percebe que ela chegou e aproveita para agradecer por ter pedido pra Shiori vir cuidar dele. Ele comenta que isso permitiu que ele sonhasse um pouco e promete se esforçar ainda mais para que os dois alcancem o ranquear e assim, finalmente, possam ficar juntos e ela com o Minami. A Kari concorda, mas com uma certa tristeza na sua afirmação. Pela primeira vez, ela demonstra um incômodo genuíno e percebe algo que ela não queria admitir para si própria.
A convivência com o Jiro se tornou algo que ela simplesmente não quer mais abrir mão. Cortamos para um jantar entre a Kari e Jiro, onde ela pergunta quais são as preferências masculinas, e o Jiro ele tenta fugir da conversa, mas ela fala que sem resposta sem comida, então ele vai falar, uma marmita cheia de amor. A Kari compra completamente a ideia dele, apesar disso resolve preparar um jantar caprichado para testar receitas e escolher o que colocar na marmita destinada ao Minami. Enquanto cozinham, os dois vão subindo de 18 para 19 pontos. Em determinado momento, o Jiro comenta que gosta de omelete com açúcar. A Kari rebate na hora falando que ela quer saber do que o Minami gosta. Ele é um cara maduro e não vai gostar das mesmas coisas que o Jiro, exatamente. Já na escola, o Kamo acaba ficando irritado ao ver como a Kari trata bem o Jiro, enquanto o relacionamento dele com a própria parceira é apenas o protocolo que a escola pede. Em um momento extremamente delicado da parte dele, ele fala pro Jiro simplesmente entrar na onda e deixar a Kari inaugurar a pecinha de fábrica dele. O Jiro acaba recusando a proposta. A conversa é interrompida pela Kari, que aparece perguntando se a comida realmente ficou boa. Logo começa aquela clássica briga de casal com ela cobrando que o Jiro dê mais opiniões, além de um simples tá bom. Enquanto isso, o Kamo vai discretamente se afastando. Nessa, a gente tá com o Kamo completamente. O Jiro realmente não tem noção da bênção que ele tem dentro de casa. Corta pro Jiro jogando dentro do quarto. Quando sai contra a Kari, termina de preparar a marmita pro Minami. A barriga dele resolve roncar na hora e, sem pensar duas vezes, a Kari dá uma pontinha que ia sobrar pra ele. Mais um momento fofo pra coleção e os pontos dele já estão em 23. Ela então termina de arrumar a marmita e basicamente vai se despedir e pede pro Jiro fazer como ele fez da última vez, dizendo que aquele gesto havia passado segurança pra ela. Cara, ela literalmente diz que quer ele, que quer o mel desse cara, e o Jiro simplesmente não abre o olho, velho. É literalmente um cara procurando um mapa enquanto o baú do tesouro tá na cara dele aberto, já nem precisa ter o trabalho de destrancar. Até que, mais uma vez, o clima romântico é interrompido. Parece que existe uma lei nesse universo que é proibido qualquer momento íntimo durar mais do que 10 segundos. Só que dessa vez não é o Kamo, é a Shiori que aparece levando torta de maçã que ela fez pro Minami e acabou sobrando um pouco. E inclusive ela disse que foi um próprio pedido dele e que ele gosta bastante de doce. A Kari acaba quebrando a cara aí. Ao ver a marmita, a Shiori pergunta se os dois estão saindo pra fazer um piquenique. O ambiente automaticamente fica estranho, sendo contaminado tanto pelo desânimo da Kari quanto pela falta de jeito do Jiro. Depois que a Shiori vai embora, o Jiro acaba comendo a marmita. Percebendo quanto a Kari está abatida, talvez pela primeira vez desde o começo da história, ele tenta animá-la, invertendo os papéis. Ela desabafa dizendo que não sente que tem mais nada pra oferecer pro Minami, então o Jiro começa a listar as qualidades que ele viu convivendo com ela, como uma pessoa extrovertida, alegre, bonita, popular entre os garotos, ousada. Até se enrola completamente tentando dizer que qualquer pessoa adoraria ter um relacionamento romântico com ela, e a Kari vai e pergunta, você também? O Jiro tenta escapar dizendo que nunca havia pensado nesse tipo de coisa. Ela percebe a mentira na hora, então ela vai se aproximando dele, praticamente ficando sobre ele, pergunta novamente se ele realmente nunca pensou nisso. E em seguida diz que pode realizar o desejo dele se ele quiser, e o Jiro tá lá, paralisado com isso. E aí, pessoal da escola, vocês estão vendo que os alunos de vocês estão quase fornicando aqui não, guys, aparece, separa. A única política da escola é realmente, olha, tem um juízo e biometria. Cara, imagina explicar isso pros pais depois, parabéns, seu filho acabou engravidando por causa de uma atividade obrigatória do colégio pra se formar, enfim. Só faltava a escola deixar lá uns preservativos, não vai que precisem, vai saber. No auge da tensão, o Jiro interrompe tudo. Ele admite que queria aquilo, mas diz que esse tipo de momento deveria acontecer apenas com alguém que realmente gosta. Ali acontece uma verdadeira luta entre a razão e a libido de Jiro. Mesmo reconhecendo o desejo que sentia, ele percebe que estaria aproveitando da fragilidade emocional de Akari. Depois lembra que as mãos dela estavam frias e tremendo o tempo inteiro, revelando o quanto ela também estava nervosa com tudo aquilo. Os dois recordam de quem supostamente gostam de verdade. Akari sorri de maneira sem graça e diz que eles deveriam parar de agir como casal. A partir dali tudo desanda, a sintonia dos dois desaparece, os pontos despencam, até no joguinho o Jiro tá se saindo mal. Enquanto isso, o Minami com a Shiori aparecem no rank A e a Akari e o Jiro estão no rank E. Galera, vocês têm que lembrar que vocês também precisam se formar, tá? Então o rank E não vai dar certo. O Kamo comenta sobre a avaliação de fim de mês, enquanto isso o Jiro fica se perguntando qual teria sido a decisão correta a se seguir naquele momento. No fim das contas, ele agiu como um cavalheiro ao não se aproveitar do momento de fragilidade da Akari simplesmente para satisfazer o seu desejo mais basal. O problema foi continuar completamente incapaz de perceber que a Akari já estava desenvolvendo sentimentos por ele. Mais tarde, a Shiori chama o Jiro para bater um papinho. Ela pergunta o que aconteceu entre ela e a Akari para terem despencado tanto. Depois incentiva a melhorar a relação entre ambos, assim como ele havia feito anteriormente quando ela estava com dificuldades no simulado. Ao voltar para casa, o Jiro encontra o jantar preparado, esperando para ser aquecido ainda. O placar agora tá completamente zerado. Finalmente reunindo coragem, ele decide conversar com a Akari. Ela o convida para entrar em seu quarto e é a primeira vez que um dos dois entra no quarto do outro. O Jiro pede desculpas pelo que aconteceu no dia anterior e a Akari responde que a culpa foi dela por ter tomado toda a iniciativa e pede para ele simplesmente esquecer do que aconteceu. Só que o Jiro resolve ser ele mesmo. Ele diz que como homem ele realmente quis aquilo e que havia fantasiado daquele tipo de situação antes. A Akari imediatamente rebate dizendo para ele parar de ficar admitindo coisas dentro
dentro do quarto dela, velho. Era basicamente assédio, convenhamos. A falta de tato do Gyro é assustadora. Tentando consertar o estrago, ele explica que só interrompeu porque não queria agir por impulso, queria tratá-la com mais carinho e que odiava a forma como a relação deles havia esfriado depois daquilo. E queria voltar a ser gentil com ela igual era antes. Então pede mais uma chance. Assim que ele afasta o lenço que cobria a cara, lembra até um noivo levantando o véu da noiva durante o casamento. Ainda mais porque naquele momento ele praticamente pede para que os dois voltem a ser um casal. O clima romântico toma conta do ambiente. O Gyro fica completamente sem graça e tenta justificar, dizendo que tudo aquilo era apenas pelo casamento ser honrado e pra ajudar a Kari a conseguir o Minami. Sim, a gente sabe. E a Kari até solta uma risada. Comenta que aquilo parecia um pedido de casamento, e realmente parecia. Ele reclama dizendo como ela praticamente havia sabotado tudo que eles tinham planejado agindo daquele jeito. Ela admite que tudo aconteceu no calor do momento, mas reforça que eles continuam sendo parceiros. O Gyro quase chora dizendo quanto ele sofreu nesses últimos dias com as saudades. Então a Kari puxa pra perto, faz com que ele segure seu rosto pela primeira vez e chama de Gyro. E diz claramente que gosta dele, mais do que isso, de que está gostando do casamento desse modo justamente porque está vivendo aquilo com ele. Gyro, cara, quando que o Gyro vai abrir os olhos, velho? Ele não aceita, o cara simplesmente não aceita. O homem finalmente se deixa levar pelo clima, quando em tudo indica que o beijo vai acontecer, ele acaba ficando sem reação. A Kari apenas ri toda corada e diz que ele deveria se deixar levar pelo clima mais vezes. Com placa novamente 0, os dois decidem recomeçar a partir dali. Depois, já sozinha, a Kari fica completamente perplexa com a própria sinceridade quanto ao que sentia. Ela finalmente admitiu em voz alta aquilo que ela não conseguia mais esconder dentro de si. Ela realmente gosta de Gyro. Vamos agora pra Kari com seus amigos no ginásio comentando sobre seus relacionamentos, enquanto o Minami, como de costume, está lá na quadra brilhando e marcando todos os pontos. O Gyro, por outro lado, tá parecendo cada vez mais deprimido, por sentir que em algum momento ele terá que escolher entre as duas, entre quem ele parece estar gostando agora e quem ele sempre jurou gostar. Começa então a circular um boato, o Minami não pretende trocar de parceira. A Kari demonstra não gostar muito da ideia de ficar mudando de casal várias vezes durante a atividade. Já o Gyro entra numa espiral de autodepreciação. A Shiori vai conversar com o Gyro e comenta que ele parece um pouco abatido. Ele realmente tá. Ela imagina que ele tenha brigado novamente com a Kari e na realidade o problema agora é outro. O homem simplesmente não consegue decidir com quem ele quer ficar. É curioso pensar que alguém que nunca teve nada agora tá sofrendo porque ele precisa escolher entre duas pessoas pra investir. Enquanto organiza o depósito da escola, a Kari quase é atingida por uma caixa, mas o Minami aparece bem na hora pra segurá-la. Ela sente o coração disparar novamente e até se alivia por isso, mas por quê? Ela pergunta se ele realmente pretende continuar com a Shiori até o fim do casamento simulado. O Minami responde que sim, se depender da Shiori, ele acredita que os dois vão ficar até o final, já que tem se dado bem. Ao ouvir isso, a Kari começa a chorar. Ela tenta esconder o motivo, mas o Minami se aproxima segurando delicadamente seu rosto, olha pros seus olhos e os dois acabam ficando bem próximos. E quem acaba flagrando aquele momento? O Kamo, o mesmo. Enquanto isso, o Gyro pergunta pra Shiori se ela pretende continuar com o Minami até o final. Ela responde que não sabe, já que a decisão depende do casal, mas comenta que se o Gyro conseguir chegar no ranquear e acabar e não dá certo porque ela recua. Os dois são difíceis de seguir em frente. O Gyro finalmente cria coragem e diz que vai alcançar o ranquear, e quando isso acontecer, o Kamo aparece de novo, interrompendo tudo. Sério, Kamo, sem esse cara na história, eu já teria avançado muito mais. Só que dessa vez, num surto de hombridade, o próprio Gyro pede pro Kamo sair dali e parar de interromper. E acontece uma referência muito bacana a Yu-Gi-Oh! Com as cartinhas, o Kamo Karibo, muito bacana. O Kamo tinha corrido pra ali justamente pra falar sobre o que ele tinha visto, e nessa hora, a própria Kari e o Minami surgem atrás dos três. O Kamo percebe que ficou um clima extremamente delicado entre os dois casais. Então, simplesmente, ele quebra a carta para de alguém me chama pelo nome, e até esse momento, realmente, nós não sabemos o nome do Kamo. Nem o Gyro chama ele, eu sei porque eu acabei pesquisando por fora antes quando eu tava escrevendo esse roteiro. A primeira vez que o nome dele aparece é quando mostra o ranking dos casais, nem o Gyro chama e agora o Minami a primeira vez chama ele pelo nome. No fim, o Gyro perde novamente a oportunidade de conversar com a Shiori, que vai embora junto do Minami. O Kamo também mete o pé e o Gyro ele tenta falar com a Kari, sendo que ela simplesmente corta e fala pra eles voltarem pra sala logo. Na sala, o Gyro descobre que ela fingiu estar passando mal pra ir embora. E qual é a reação do nosso Gyro? Não, eu tenho que ir atrás dela ver o que aconteceu. Não, o cara vai jogar videogame pra passar o tempo. O cara realmente não muda. O Kamo então resolve contar o que ele queria dizer antes. Ele afirma que vê a Kari e o Minami se beijando. O Gyro, meio desanimado, diz que mesmo que seja verdade, isso não importa. Ah, importa sim, você tá mal com isso. Enquanto isso, por dentro, ele já tá dando parabéns pra Kari completamente a contragosto. Mais tarde, ao voltar pra casa, o Gyro encontra a Kari deitada no sofá, pergunta como ela tá e ela só ignora o cara. Ele vai, senta do lado dela e pede desculpa por não ser o Minami. E a Kari pergunta por que de tudo aquilo. Então ele conta que ouviu do Kamo, dizendo que os dois ficaram muito próximos. Na cabeça do Gyro, ela só está escondendo o beijo. Ele até diz que não
precisa esconder nada e que vai apoiar a relação dos dois. Dá pra ver que ele tá apoiando muito. A Akari começa a rir, explica que o Minami apenas aproximou do rosto pra limpar de um cisto que tinha caído no olho dela. O Jiro imediatamente acaba morrendo de vergonha e promete amaldiçoar o Kama na próxima vez que o ver. Depois disso, a Akari desabafa. Ela demonstra tristeza porque sente que o Minami nem parece querer trocar de parceiro. Também reclama de todo o esforço que ela fez e o fato de os dois continuarem praticando praticamente sem avançar nada. E aqui fica uma reflexão interessante. Talvez nem todo o esforço do mundo seja suficiente pra conquistar alguém que não sente o mesmo por você. Não faça de tudo pra alguém tentar te amar, mas faça de tudo pra manter o amor de alguém que já te ama. Vendo a cara naquele estado, o Jiro simplesmente tenta oferecer o suporte emocional e abraça ela. Ela começa a chorar, ela tenta afastar ele, mas depois acaba se entregando ao abraço e chora ainda mais. O abraço que deixa de ser um gesto romântico e passa a ser simplesmente proteção. O Jiro diz que só queria impedir que ela continuasse sofrendo daquele jeito, então anoitece. Depois do banho, o Jiro fica completamente constrangido imaginando que a Akari tenha odiado o abraço. Ela simplesmente aparece com a camisa dele, pega algo pra comer, senta do lado dele no sofá e se apoia nele. O Jiro tenta se afastar, dizendo que ela deveria se cuidar mais, ter mais consciência e não sair fazendo aquilo com qualquer um. Ela responde que ele continua se reprimindo e que ela gosta de como os dois estão agora. Ele tenta negar, então ela simplesmente encosta o ouvido no peito dele e confirma que o coração dele tá disparado. Pra recuperar o controle, o Jiro levanta imediatamente, junta as mãos, fecha os olhos e começa a se imaginar como um monge afastando todos os desejos mundanos. Inclusive, ele faz menção ao número 108 nas badaladas, que é uma referência à tradição japonesa budista, onde na virada do ano novo os sinos do tempo são badalados 108 vezes, com cada badalada purificando uma das 108 aflições que são responsáveis pelo sofrimento humano. Ainda até aparece um ícone no cantinho de conquista desbloqueado no canto da tela, realmente parecendo um achievement de jogo. Mesmo assim, o Jiro insiste que ela só deveria ser daquele jeito com o Minami. Ainda acreditando na história do beijo, a Akari nega novamente são soltar bomba. Até hoje, o único que tinha experimentado tinha sido o Jiro. Agora que o Jiro cai na real. Pobrezinha da Akari, velho. Honestamente, o que o cara imaginava que ela tinha vivido 1000 romances até ali? O Jiro trava ao saber disso. E mesmo depois de descobrir, ele continua insistindo que tudo aconteceu porque eles deram sorte no sorteio. Meu irmão, por que será que foi com você, Jiro? Tu ainda acha que ela só... Porque foi tu, cara, ela gosta de ti, velho. A garota implica com você, cozinha pra você, se preocupa quando você fica preso na chuva, cuida de você quando tá doente, te anima quando tá pra baixo, fica feliz quando tu a elogia, chora achando que vai te perder e você continua procurando uma explicação cósmica pra tudo isso, cara. Realmente é um Palermo. Começamos logo cedo no apartamento de Jiro e Akari. Enquanto ele se prepara pra sair, Akari ajusta cuidadosamente sua gravata. O Jiro pensa como ele é um cara apagado, enquanto ela é extremamente popular e bela. Antes de saírem, ela ainda o abraça, mas quando ele vai criar coragem pra retribuir, ela só mete o pé. O Jiro acaba se pegando imaginando como seria se realmente ele acabasse casando com ela. É só um pingo que ele precisa de coragem pra que isso realmente seja a realidade dele. Enquanto isso, os dois já acumulam 14 pontos. Na escola, Jiro vai ajudar a arrumar a sala e descobre que a sua dupla será justamente com a Shiori, que trocou com a amiga dela pra que isso acontecesse. Ele imediatamente se considera um sujeito de sorte. Pô, só agora que se considera cara de sorte, velho? Meu Deus. O cara continua completamente incapaz de enxergar a Akari como alguém que realmente possa vê-lo como um homem, muito menos como um bom partido. Pula pra Shiori conversando com a Mei, ela comenta que mesmo tendo ficado sozinha com o Jiro, não conseguiu aproveitar a oportunidade pra nada. A Mei pergunta a pergunta que todos nós nos fazemos desde o episódio 1, por que você ainda não se declarou? E vocês aí do outro lado provavelmente também estão se perguntando isso. A Shiori responde que acredita que o Jiro não sente o mesmo por ela. A Mei tenta animar, lembrando que ele praticamente não fala com outras garotas, mas a Shiori rebate dizendo que esse é justamente o problema. Ela acredita que o Jiro só vê ela como especial porque ela é a única mina que falou com ele até agora. Como é que esse Palermo conseguiu conquistar o coração de duas minas tão amorosas, velho? É inacreditável. A Mei manda real, ela precisa se apressar e beijar antes que a Akari chegue primeiro. Mal sabe ela, né, que, enfim, já é tarde pra isso. A Shiori fica completamente vermelha. A Mei ri e diz que estava brincando, mas pede pra que ela tenha mais confiança em si mesma. Convenhamos, ela é bonita de fato. Na realidade, é difícil que alguém seja feio em anime, né? Ainda mais de romance. Estamos com você, Mei. Enquanto isso, a Akari conversa com as amigas. Elas comentam sobre os casais de casamento simulado que acabaram realmente começando a namorar. Nossa, quem poderia imaginar? Imprevisível em fazer dois adolescentes conviverem todo o tempo e eles realmente namorarem. A Akari comenta que provavelmente eles apenas se deixaram levar pelo clima. As amigas imediatamente começam a implicar com a proximidade dela com o Jiro. Inclusive, elas dizem que ela combina bastante com ele, dada a ingenuidade, e ele é um cara simples. Antes, claro, de pisar sem dó no fato dele ainda ser virgem. A Akari tenta se defender dizendo que o Minami continua sendo o melhor de todos pra ela. Mais tarde, Jiro e Shiori fazem algumas tarefas juntos na escola e acabam lembrando da infância com bastante nostalgia. Enquanto isso, a Akari envia uma mensagem chamando o Jiro pra ir ao mercado. Pausa obrigatória pra apreciar essa foto fofíssima de perfil da Akari. Ela
percebe que ele ainda não respondeu, então ela vai e passa na frente da sala e vê ele conversando com a Shiori. Ela pensa em interromper, mas rapidamente se esconde e resolve ir embora. Durante a arrumação, o Jiro e a Shiori acabam esbarrando um no outro. A Shiori, completamente nervosa, pede para que ele feche os olhos e se incline um pouco. O Jiro imediatamente pensa, é agora, nós também pensamos, ela também queria. E não foi. Ela fala que foi só pra limpar um pouco de poeira do rosto dele. Aqui o Jiro foi enganado junto conosco. À noite, já no apartamento, o Jiro fica pensando que se tivesse levado um fora, ainda no ensino fundamental, talvez nem tivesse a amizade que ele curte ter com a Shiori até hoje em dia. Ele chega até a agradecer pelo fato dela se lembrar dele. Qual é, Jiro? Se valoriza um pouco, velho. O cara tá agradecendo só por ser lembrado. Na varanda, seus pensamentos são interrompidos pela cara. Ela parece trazendo um copo de leite quente pra afastar toda aquela melancolia padrão dele. Pergunta como andam as coisas entre ele e a Shiori. Ele responde que estão caminhando. Ela ri da lentidão absurda no processo. O Jiro muda completamente o assunto e comenta como o céu estrelado está bonito. A Kari rebate falando que aquelas estrelas pareceriam mais bonitas se ela estivesse as vendo do lado do Minami. E o Jiro vai lá mais uma vez e se desculpa por ser tão sem graça. Chega a dizer que até as estrelas gostariam da companhia do Minami. Ela imediatamente corta esse discurso. Depois pede algo simples, que ele passe a chamá-la de Akari. E eu mesmo já faço isso há um bom tempo, já que é mais curto do que o Watanabe. O Jiro continua chamando ela de Watanabe até aqui, só pra esclarecer. Ela argumenta que ele chama a Shiori de forma muito mais íntima do que a própria esposa do casamento simulado. É uma queixa justa, querendo ou não. Ela tem um ponto. O Jiro responde falando que a Shiori é alguém especial. E como recompensa, a Akari dá o top 1 virgem do Japão pra ele. A Akari então explica que gosta muito do próprio nome. E explica o sentido de Akari significar algo como uma estrela que brilha muito, um brilho estelar, algo nesse sentido das palavras estrela e brilho. Ela conta que às vezes perde a confiança em si mesmo que não tenha nenhum motivo aparente. E que ouvir o Jiro chamando ela pelo nome faria ela se sentir muito melhor e mais confiante. Jiro, cara, vai, marca o gol, tá aberto. Ela diz ainda que deveria começar a chamá-la assim pra ir treinando. E mesmo assim, o cidadão vai lá e o que ele faz? Diminui a si mesmo. Ela pede novamente, reclama que ela já chama ele pelo primeiro nome, mas ele nunca faz o mesmo. Então deixa escapar algo muito importante. Diz que parece ser a única que ama. Jiro, caramba, pelo amor de Deus. Quando percebe que acabou de falar, fica completamente sem graça e tenta desconversar, dizendo que era apenas um exemplo pra ajudar no casamento simulado. Tá bom. O Jiro responde que apenas travou porque foi a primeira vez que ouviu alguém dizer aquilo pra ele. A Akari foge pro quarto e o Jiro continua repetindo que ela jamais teria olhos pra alguém que não fosse o Minami. Meu irmão, ela já tem olho, já tem tudo, por ti há muito tempo só se recusa a enxergar. Ele só usa esse racionalismo pra se colocar pra baixo. No quarto vemos a Akari completamente confusa acerca dos próprios sentimentos. No dia seguinte, a professora anuncia que as notas dos alunos despencam por conta do casamento simulado. Ora só, quem diria que os alunos gastariam mais tempo com seu parceiro do que estudando. Essa escola é imprevisível. Por isso, acontecerão provas especiais e a nota final será a soma do desempenho de ambos do casal. Ou seja, é hora de estudarem juntos. O Jiro já entra em desespero porque as notas dele não são nada boas e pode atrapalhar o plano de chegar ao rank A. A Akari parece completamente despreocupada. Ele resolve perguntar como ela vai nos estudos. Ela simplesmente fala que não é muito boa e a gente vê isso amanhã, relaxa. O Jiro insiste pra estudarem naquele mesmo dia, mas a Akari fala que ela já combinou com amigos de ir no karaokê e seria feio furar neste momento. O Jiro tem um surto de hombridade. Ele responde, eu também estou te chamando agora e eu sou o seu marido. Mesmo contrariada, a Akari meio sem graça acaba indo com ele. Mais uma vez que é evidente sua frustração por sentir que todo o seu esforço ainda é no fundo por causa da Shiori. Enquanto isso, a Shiori estuda com a Mei na lanchonete. A Mei brinca dizendo que depois vai retribuir ensinando justamente como ela pode avançar mais com o Jiro. Também tira sarro do fato que os dois vivem tendo oportunidades perfeitas e nada acontece. Nós também ficamos inconformados. De volta ao apartamento, o Jiro e a Akari acabam estudando juntos. Poucas questões depois, a Akari já tá batendo o pé falando que chega, eu já cansei. O Jiro vai, tenta incentivar ela resmunga baixinho que ele só tá fazendo tudo isso por conta da Shiori. Logo depois resolve mudar completamente o foco, se apoia nele e pergunta se ele não prefere fazer algo mais divertido, se é que vocês me entendem. Jiro, lembre-se, bata o sino, lembre-se dos desejos mundanos. Ele respira fundo e acaba resistindo. E responde que eles deveriam continuar estudando. Resultados, os dois chegam aos 26 pontos. A estratégia claramente estava funcionando. Só que a Kari resolve aumentar o nível das provocações. O Jiro continua resistindo. Ela vai ficando cada vez mais irritada com a frieza dele frente ao aumento das suas investidas. Então aumenta de novo o estímulo, aumenta novamente, até acabar praticamente entrelaçada com ele. No movimento inesperado, agora é Jiro quem fica por cima. Os dois se encaram. Ele admite que o coração está disparado. Dessa vez, é a Kari quem pede pra ele parar. O clichê do nariz sangrando entra em cena e acaba salvando
aproximando os dois da situação. Depois disso, Akari explica que tudo aquilo era apenas uma tentativa de aliviar a tensão que ele vinha carregando por conta da Shiori. O Jiro responde que tudo o que faz é pensando nela e no Minami também. Diz que sente estar atrapalhando os dois e que alguém tão incrível quanto ela certamente seria feliz com praticamente qualquer outro rapaz. Cara, mais uma vez, Jiro, se deu um pouco de crédito, cara. Ele explica que justamente por isso se esforça tanto pra ajudá-la a estudar, mesmo que ele mesmo não seja nenhum gênio. E antes de encerrar o assunto, ainda pede que ela não conte pra ninguém sobre o nariz sangrando. Enquanto observa o Jiro, a Akari começa a imaginar o futuro. Se continuar nesse ritmo, eles vão acabar de fato alcançando o ranqueado. E poderão até trocar de casal. E ela pensa triste que não viria mais o cheguei do Jiro todos os dias, o bem-vinda de volta depois de um dia corrido. As suas roupas terão cheiros diferentes por conta do amaciante. A rotina que os dois construíram até ali deixará de existir. Então ela faz a pergunta que resume todo o conflito emocional daquele momento. Está tudo bem pra mim se isso tudo acontecer, afinal, é só um casamento simulado mesmo. Ou pelo menos era isso que ela continuava tentando se convencer. Vamos logo cedo pro apartamento. A Akari está no banho enquanto o Jiro entra pra escovar os dentes. Ela volta a chamá-lo pelo sobrenome, como fazia antes, e os dois começam a conversa sobre o resultado de provas. O Jiro estranha esse comportamento dela, mesmo que ela continue sendo gentil com ele. Vamos pra escola, encontramos o Jiro pesquisando no celular, algo do nível namorada chamando pelo sobrenome, que significa: alô, ChatGPT, por favor, salve meu relacionamento. O Kama aparece bem na hora e pega ele fazendo isso no flagra, perguntando de quem seria essa namorada que ele pesquisa, quem mais poderia ser. O Jiro responde que é sobre a Akari e ele. Então pergunta o Kamo como ele resolve as brigas com a parceira. E o Kamo Ogro entra em cena, falando da vez que ele perguntou se ela tava daquele jeito estressada por conta da menstruação. Sério, que cara de tato, que cara sensível, velho. Que cara que entende as mulheres. Corta de volta pro Jiro, continuando, quebrando a cabeça pra tentar entender por que a Akari tá agindo daquela forma diferente. Logo ela aparece toda animada pra mostrar o resultado das provas, os dois ficarem em 8º lugar. Enquanto seca o cabelo, o Jiro finalmente cria coragem. Pela primeira vez, a chama de Akari. Na mesma hora ela sorri e responde: Jiro, estava na cara, os dois sentiram falta disso. Ele continua chamando pelo primeiro nome, ela até chega a corar, depois admite que gosta de ser chamada de Akari por ele. Que nesse tempo que eles já estavam juntos ainda, antes de trocarem de casal, ela gostaria de ser mais mimada por ele, e o placar mostra que eles já pontuam 53 pontos. A Mei vê o resultado do casal e imediatamente alerta a Shiori sobre isso. A Akari e Jiro estão evoluindo rápido demais, ela precisa agir. A Mei explica que o Jiro é do tipo de pessoa que simplesmente se deixa levar pela circunstância, sem iniciativa, sem coragem, sem tomar decisões. E ela tá certa, até parece que ela tá vendo tudo isso com a gente. Dizendo que eles provavelmente já se beijaram e talvez até tenham ido além. Shiori acorda, depois conclui: ela mesma vai ter que dar um empurrãozinho pros dois. Pouco depois a Shiori leva uma bolada e acaba indo pra enfermaria. A Mei aproveita a oportunidade e chama o Jiro, basicamente obriga ele a ir visitá-lo. Ele tenta escapar, mas não consegue. Enquanto isso, ela manda mensagem pra Shiori avisando que o Jiro tá chegando por lá. É até fofinho ver a Shiori se arrumando pra receber ele na enfermaria. O Jiro chega, os dois estão completamente sozinhos. Ele pergunta se ela já melhorou daquilo, ela pede desculpas por dar trabalho e agradece pela gentileza de ter ido. O Jiro entrega o que havia sido pedido pra ele, só que o Minami já havia passado antes e deixado exatamente as mesmas coisas pra ela. A conversa muda pro casamento simulado. A Shiori pergunta um pouco sem graça se as coisas entre ele e a Akari estão indo bem. O Jiro responde que, apesar das brigas, eles finalmente começaram a se entender como casal. Então a Shiori diz algo que praticamente grita os seus sentimentos. Ela comenta que gostaria de poder brigar com ele. Cara, Jiro abre os olhos, ele abre os olhos. Ela explica que mesmo sendo amigos há tantos anos, ainda não conhece todas as expressões dele, que se fosse marido e mulher, talvez pudesse descobrir um lado dele que ela sequer viu. Logo depois, tenta desconversar, dizendo que está apenas falando do casamento simulado. Cara, o Jiro realmente... Ela continua dizendo que ainda se sente insegura perto dos garotos, enquanto vê todas as meninas da idade dela se tornando mulheres. Sente que continua sendo apenas uma garotinha. O Jiro pergunta se ela e o Minami não estão avançando nesse sentido. Beijos e essas coisas que casais fazem. A Shiori praticamente entrega outra indireta. Diz que mesmo se tentasse esse tipo de aproximação com quem ela realmente gosta, provavelmente faria tudo errado, o que resultaria nele se cansando dela. Então o Jiro responde algo muito bonito, dizendo que é a primeira vez de qualquer pessoa especial, independente de como aconteça, e que ele ficaria feliz em compartilhar algo assim. Talvez nem ele tenha percebido, mas foi um raro momento de obridade. A Shiori então lembra a promessa que ele fez anteriormente, pede que a ajude a praticar um beijo? O quê? Mesmo completamente vermelha de vergonha, o Jiro pergunta por que justamente ela responde: porque só com você eu consigo falar sobre essas coisas. Cara, Jiro me possua, velho. A mim tá quase falando isso e o cara não abre os olhos, é impressionante. Ele aceita ajudá-la, pergunta se ela realmente tem certeza daquilo. Ela responde que sim. Os dois se aproximam lentamente, rosto a rosto, os corações praticamente saem pela boca de ambos. E ela diz que ficou feliz por ele acabar aceitando, e quando eles estão prestes a se beijar, a Shiori perde a coragem. Nesse momento, uma das amigas da Akari entra na enfermaria, ela só vê 2 pares de sapatos atrás da cortina, pensa besteira e resolve ir embora. No susto, o Jiro tropeça e cai sobre a Shiori, os dois acabam se beijando. O famoso acidente. Esses acidentes de romance que é personagem caindo, não sei o que, mão aqui, mão acolá, enfim. Depois Jiro pede desculpas
aspas, a Shiori diz que tá tudo bem, mas pede pra ficar sozinha, aquilo claramente mexeu profundamente com ambos. Enquanto isso, a Kari olha as mensagens que enviou ao Jiro, sem nenhuma resposta, ela já começa a fazer o clássico biquinho de irritação. É uma fofa mesmo. Então encontra justamente a amiga que passou pela enfermaria. Ela comenta que viu um casal atrás da cortina e deixa no ar que eles estão fazendo aquilo. Na mesma hora chega uma mensagem do Jiro: foi mal aí pela demora, estar na enfermaria com a Shiori. Pronto, a cabeça da Kari completa o resto da história sozinha. À noite vemos o Jiro esperando por ela no apartamento. Na mesa estava o chocolate que os dois haviam prometido comer juntos, só que a Kari demora muito. Quando finalmente volta pra casa, encontra um Jiro largado no sofá dormindo, roupas espalhadas por toda parte, e o que acaba fazendo com que ela fique irritada. Nesse momento chegou uma mensagem da amiga que havia dado chocolate, dizendo que eles continham uísque e era pra tomar cuidado. Só que ela não vê essa mensagem, fica só pra gente. Isso explica o Jirão apagado no sofá. Pelas embalagens, a Kari percebe que ele realmente esperou por ela, inclusive já tinha comido 3 dos chocolates que os dois haviam prometido dividir. Ela se aproxima e pergunta baixinho se ele tá ouvindo. Como ele não responde, ela começa a tentar provocar ele. Chega até o ponto de começar a trocar de roupa do lado dele, depois se deita ao seu lado e pergunta se ele realmente foi tão longe assim com a Shiori, ou talvez até mais longe do que ela de fato consegue imaginar. Lamenta que ele tenha seguido em frente sem sequer esperá-la e pede quase em um sussurro que enquanto ela ainda for sua esposa, ele continue contando com ela. Na manhã seguinte, o Jiro acorda completamente desnorteado e ao lado dele vem uma Kari mostrando muito mais pele do que o normal. Ele acaba entrando em pânico com isso e ela permanece completamente plena. Quando ele comenta que ela deveria se vestir para resolver as coisas, a Kari percebe a oportunidade perfeita de fazer mais uma das suas maldades com o Jiro. Como imagina que ele não se lembra da noite anterior, diz que foi ele mesmo que tirou as roupas dela e ainda cobra. Já esqueceu? Depois de tudo que fez comigo, o Jiro entra completamente em colapso. Começa a tentar descobrir mentalmente até onde eles foram. Ele pensa, mas ela tem um Minami, como ela fez isso? Você realmente não consegue imaginar um único cenário que sai ganhando? O Jiro é foda. Ele pergunta completamente desesperado se deixou de ser virgem. A Kari responde que ela não sabe disso. Ele começa a pensar que só um canalha esqueceria a primeira vez. Pergunta se, caso tenha acontecido, teria sido a primeira vez dos dois. A Kari devolve, então ontem também teria sido sua primeira vez? E ele responde que sim, se aconteceu, foi. Ela ainda ameaça cancelar o jantar se ele estiver mentindo pra ela. Olha as mal entendidas que ela sente de novo. Curiosamente, ela nunca pergunta diretamente sobre o beijo com a Shiori. Apesar disso, entende que ele pode acabar se deixando levar pelo momento, justamente como ela vive dizendo pra ele fazer. O Jiro insiste, dizendo que não faz sentido mentir, e pede desculpas por ainda ser virgem, e diz que se realmente fez alguma coisa errada com ela, lamenta muito. A Kari finalmente revela que era apenas uma brincadeira. O Jiro fica indignado mais uma vez. Mais o comando é nem pegadinha descobrir que o nosso mano ainda continua virgem. Não que tenha perdido a chance com a Kari, só continua convencido de que alguém como ele jamais teria qualquer possibilidade com ela. A Kari então tapa os ouvidos dele e começa a falar que ele não pode pensar assim, afinal ele já tem a Shiori. Se aquilo tivesse acontecido de verdade, ele certamente ficaria triste por sua primeira vez não ter sido com a garota que ele ama há tanto tempo. O Jiro reclama que ela está falando enquanto tapa seus ouvidos. Ela responde só um eu te odeio. Vamos pra um Kama e Jiro no telhado do colégio. O Kama estranha o fato do amigo ter fugido pra lá e tá fazendo isso em todos os intervalos e pergunta se ele de novo brigou com a Kari. O Jiro responde que nada demais aconteceu. Enquanto isso, a Shiori precisa carregar uma pilha de materiais e as amigas da Kari aparecem pra ajudar. Ataca a minha vista, o Jiro e o Kama voltando pra sala e chama os dois pra dar uma força. Na hora que decide quem carrega com quem, a Shiori simplesmente foge de ficar em dupla com o Jiro. E o Jiro perdeu muitos pontos de vida nessa. Aguenta, Jiro, aguenta. Corta pra Kari almoçando com as duas amigas mais tarde. Elas resolvem tocar justamente no assunto que ela mais tenta evitar. Pergunta o que ela realmente acha do Jiro. Curiosamente, ela não nega que sinta algo. Depois puxa o assunto do Minami, lembrando o quanto ela gostava dele todo esse tempo. A Kari comenta que ele parece estar muito bem ao lado da Shiori e sequer demonstra olhar pra ela. As amigas tentam confortá-la, dizem que no casamento simulado todo mundo só vive de aparências. Como se na vida real fosse muito diferente disso, especialmente em redes sociais como o Instagram, onde você só mostra o que quer e o suposto melhor de si pros outros. Mas o principal aviso delas é outro. Elas não querem que a Kari confunda os sentimentos criados pelo simulado com os sentimentos reais dela. Chegam até a dizer que o Jiro provavelmente seria do mesmo jeito com qualquer garota que tivesse caído como parceira dele. Aí já é maldade das duas. A Kari é especial demais pra esse tipo de comparação. Mais tarde, já no apartamento, o Jiro ajuda a Kari a vestir o yukata para o festival. Ela passou um tempo se arrumando porque justamente ali ela pretende se encontrar com o Minami. Antes de sair, ela ainda faz questão de provocar o Jiro falando que ele vai ficar lá vendo os fogos sozinho e que mesmo que ele se sinta solitário, ele não deve ligar pra ela, já que ela vai estar no bem bom com o Minami. Chegada a noite, o festival começa, a Kari encontra as amigas e acaba descobrindo que tudo aquilo foi montado pra ela e o Minami se encontrarem. E ela, obviamente, ela sozinha com ele. Enquanto espera, ela
ela começa a refletir, se voltar a se apaixonar completamente por ele, será que ela ainda vai continuar vivendo normalmente com o Jiro no casamento simulado, só que o encontro simplesmente vai por água abaixo. O Minami recebe uma ligação de última hora do trabalho e acaba indo pra lá, o que resulta num furo do encontro. A Akari fica frustrada, afinal passa todo esse tempo se preparando justamente para aquele momento, mas ao mesmo tempo ela nota algo estranho, um certo alívio dentro dela. Ela queria muito encontrá-lo, mas parte de seu coração parece não ter ficado tão triste assim. Nesse momento ela começa a enfrentar exatamente o mesmo conflito que o Jiro, o peso de precisar escolher um caminho, porque escolher um significa inevitavelmente abrir mão do outro. Tentando não desperdiçar completamente a noite, ela resolve virar o trabalho do Minami. No caminho ela vê um Minami passeando ao lado da Shiori. Ela simplesmente trava, não, Akari, não sabe como machuca ver tudo triste desse jeito. Logo depois descobrimos que ela interpretou a situação completamente errada. Os dois apenas estavam cortando o caminho pelo festival, nem estavam curtindo juntos e o Minami realmente estava indo trabalhar. Enquanto isso, o Jiro está sozinho na sacada do apartamento. Ele começa a pensar que a Akari realmente vai terminar com o Minami e o casamento simulado dos dois acabará. Depois disso, talvez deixem até de ser mais do que simples colegas de sala. Esse pensamento deixa profundamente triste. Nesse momento, o celular do Jiro toca e é justamente a Akari que não diz uma única palavra além de ficar chorando. O Jiro imediatamente começa a se mover e tenta procurá-la pra chegar até onde ela tá. E ela pede desculpas e desliga sem dizer onde tá, só que ela nunca de fato esteve longe. Assim que o Jiro abre a porta, ela estava sentada bem do lado de fora do apartamento, abalada porque apesar de toda a ajuda das amigas, apesar de toda a sua preparação, nada tinha dado certo com o Minami. O Jiro encontra a Akari sem fazer perguntas, sem exigir explicações, apenas enxuga suas lágrimas e diz bem-vinda de volta. Os dois se abraçam, enquanto ela finalmente deixa tudo desabar em forma de lágrimas. Pouco depois, os dois observam juntos os fogos de artifício na varanda. A Akari pergunta se ele realmente não vai comentar nada sobre o visual dela. O Jiro responde reclamando justamente do detalhe mais aleatório possível. Diz que ela não fez o laço do Obi do jeito que ele havia sugerido. Ela imediatamente provoca, isso são ciúmes? E o Jiro não sabe como devolver. É justamente por não responder, acaba deixando espaço para interpretar que talvez um pouco, mesmo que ele tente esconder. Ela então estende os braços e pede que o Jiro refaça o laço do jeito que ele achar mais bonito. O Jiro se enrola completamente. Quando ele vai pegar o celular para ver o tutorial, o aparelho escorrega, só que ele acaba segurando antes que ele caia no chão, mas acaba abraçando a Akari no processo. Imediatamente ele tenta se afastar, vai naquela clássica pedida de desculpas dele, só que ela segura um momento, pede pra ele continuar. E mais importante, pede que a chame pelo nome. Ele o faz, ela sorri. Ela pede mais uma vez, ele o faz, ela pede de novo, ele faz, ela pede mais uma vez, ele faz. A essa altura, claramente, já não queria mais ouvir apenas o próprio nome. Depois agradece por ele nunca ter perguntado o que realmente aconteceu naquela noite. O Jiro responde que faz parte do papel do casal de um apoiar o outro, e convenhamos. Ele mesmo admite que não queria saber da resposta. Ele diz que torce pra que ela seja feliz, mas admite algo que nem ele próprio consegue entender direito. Sempre sente um enorme alívio quando ela volta pra casa. Então tenta animá-la, diz que ainda existirão muitos outros festivais e que ela poderá ir novamente. Nesse instante, o Jiro olha pros fogos de artifício e pensa que provavelmente seriam os primeiros e também os últimos que os dois assistiriam juntos como um casal. Vamos pra uma Shiori inquieta no seu quarto desde o beijo na enfermaria. Ela e o Jiro praticamente não se falaram e isso não sai da cabeça dela. Vamos pro Jiro e pra Akari conferindo seu ranking no casamento simulado, onde eles ficaram fora do rank A, em 13º lugar. Os dois ficam frustrados por não terem conseguido subir, mas ao mesmo tempo eles discretamente estão felizes por aquilo significar mais um mês juntos. Pouco depois, o Jiro entra no banheiro e a Akari invade logo atrás. O motivo? Uma aranha tinha aparecido no apartamento. Ela praticamente se agarra nele até que o bicho desapareça, obrigando o Jiro a acompanhar ela pra tudo. Tudo mesmo. Inclusive quando ela vai ao banheiro. Claro, ele fica do lado de fora, mas é engraçado ver o Jiro preocupado com um beijo indireto depois de absolutamente tudo que já aconteceu entre os dois. Enquanto espera a situação passar, eles começam a imaginar como seria caso eles tivessem conhecido fora do simulado. O Jiro acredita que eles não teriam se falado, eles são muito diferentes, e a Akari concorda, dizendo que seria uma conversa de fato bem travada. O Jiro comenta que isso deve ter acontecido com todos os casais do projeto. Ela cita o casal 5, que os dois começaram a namorar, e ele rebate falando que eles são uma exceção. Então ela solta completamente casual, então, e se a gente namorasse também? Os dois ficam alguns segundos se encarando, logo depois ela ri e diz que estava brincando. Sabemos que ela tá brincando. Todo mundo sabe que é uma brincadeira. Afinal, brincando também se dizem muitas verdades. O mais interessante é que o Jiro continua parado pensando naquilo. O que ele teria respondido de fato se ela estivesse falando sério? Nesse momento a aranha reaparece e a Akari pula de novo no Jiro. Ele elimina o invasor e resolve o problema. Enquanto isso, vemos a Shiori conversando com o Minami. Ela comenta que uma amiga, reencontrou com um garoto de quem ela gostava. Os dois acabaram se beijando, mesmo sem estarem namorando ainda. A esperança é a última que morre de fato. Agora essa amiga só não sabe como ela deve agir, não sabe como ele se sentiu, o medo e se ele gostou daquilo de fato. Mas justamente toda essa preocupação faz com que ela perceba
perceba que realmente ama o rapaz. E agora tá dividida, conta ou não conta o que sente pra ele. O Maeda fala muito alto. Ela pergunta ao Minami o que essa amiga deveria fazer. O Minami responde que ela deveria tentar. Mesmo que as chances sejam pequenas, é melhor tentar do que chegar tarde demais, como aconteceu com ele. Ele apenas diz que não quer que essa garota se arrependa pra sempre. Depois pergunta se ela se incomodou com o beijo e a Shiori responde que obviamente não. Mudamos completamente de clima. A Mei aparece pedindo que a Shiori escolha uma roupa bonita pra ela usar quando forem ao cinema. A própria Shiori comenta que entende perfeitamente por que garotos acabam se apaixonando pelo jeitinho da Mei. E eu também não julgo, ela é uma boa candidata. Logo depois aparece o Terafone, o marido da Mei. Ele já havia aparecido antes no episódio do festival, lá como um rapaz interessado na Akari. Ele avisa que precisará ficar fora até tarde no karaokê junto com o Minami, então sugere que as duas aproveitem para passar a noite juntas em algum dos apartamentos. A Mei parece hesitar um pouco, mas a Shiori aceita imediatamente. Shiori, ela e a Mei conversam tranquilamente. Fica cada vez mais evidente que a Mei sente algo além de amizade por ela. Ela chega até a recusar a ideia de dividirem a cama. Durante a conversa, a Shiori comenta que ainda guardava várias fotos de infância no quarto. Fica toda envergonhada e admite que na maioria delas o nosso querido Jiro aparecia junto. Nesse instante, o sorriso da Mei se esvai completamente. Mais um pequeno detalhe que reforça o sentimento que ela sente por Shiori, que fortemente é romântico. Pouco depois, ela só inventa uma desculpa e mete o pé. Enquanto isso, o Kama é praticamente expulso de casa pela parceira, então resolve arrastar o Jiro pra fora com ele. Durante a refeição, ele finalmente despeja toda a sua inveja. Reclama do sucesso amoroso absurdo do Jiro. Diz que, com o verão chegando, ele queria muito uma namorada de verdade e não só uma esposa de mentira. E convenhamos, alguns de nós entendemos perfeitamente esse desabafo sobre querer sentir-se amado, desejado por alguém. Ele comenta que já ficaria feliz simplesmente por perder a virgindade, o Kamo mais uma vez mostrando quão animal ele consegue ser. Imagina a relação dele se descobrisse que o Jiro já recusou a oportunidade disso. O homem já tá extremamente indignado só de saber da ideia do beijo. Voltando pra casa, a Shiori passa em frente a um restaurante. Olha pela janela e dá de cara com uma cena absolutamente inacreditável, um Kamo praticamente tentando beijar o Jiro à força. O cara simplesmente perdeu completamente a linha ou quer experimentar novos horizontes. A Shiori sai andando completamente confusa, o Jiro corre atrás dela querendo explicar o que era aquilo. Só que existe um pequeno problema. Na cabeça do Jiro, aquilo significa o teatro ridículo que ele estava fazendo com o Kamo. Já na cabeça da Shiori, aquilo significa o beijo na enfermaria. Os dois passam alguns segundos falando de acontecimentos completamente diferentes, só que então percebe mal entendido quando o Jiro finalmente menciona a palhaçada do Kamo. Depois disso, ele se oferece para carregar as compras dela. Cada um segura uma das alças da sacola e seguem caminhando lado a lado. Os dois pensam exatamente a mesma coisa, que eles parecem um casal daquele jeito. Finalmente, a Shiori cria coragem para falar sobre o beijo na enfermaria. O Jiro pede desculpas novamente pelo acidente. Ela responde que não tem motivo pra se desculpar, muito pelo contrário, agradece por ele ter aceitado ajudá-la quando ela pediu e admite que não achou nada ruim. Jiro, caramba, pelo amor de Deus, e agora? Velho se declara, Jiro! O clima muda completamente, os dois vão se aproximando, tudo indica que vai acontecer o beijo de verdade, até que um gato aparece na hora da cena estragando tudo. Cara, o autor simplesmente não... Ele vai e nunca entrega. Partimos pra escola. O Jiro reflete sobre como terminou o semestre lá da Akari e reafirma o seu plano pro futuro. O próximo semestre vai se esforçar ainda mais pra que ela termine com o Minami. Chega o verão. A loja onde o irmão mais velho do Kamo trabalha vai abrir uma unidade temporária na praia durante 3 dias com direito a dormitórios para os funcionários. O Kamo se inscreve na hora, decidindo que aquela é uma boa oportunidade para formar uma graninha para seus gachas. De quebra, para ele não ficar sozinho, ele também puxa um outro antissocial que é amigo dele, o Jiro. Nisso, a Shiori aparece e vê o panfleto e comenta que ela e a Mei também se inscreveram para a mesma vaga, e ela diz que quer experimentar um emprego temporário e que isso não vai atrapalhar os estudos intensivos de verão. Diante dessa informação, o Jiro agora aceita participar. E mal dá tempo para o cidadão começar a montar os cenários fofíssimos na cabeça envolvendo ele e a Shiori trabalhando juntos. Essa seria literalmente sua realidade se você tivesse um pouquinho mais de coragem, Jiro. No fim do dia, o Jiro chega ao apartamento e encontra a Kari experimentando o biquíni novo que comprou pra usar na praia com as amigas. Olha a maldade, olha a maldade. Ela faz questão de provocar, enquanto ele praticamente atravessa o tecido com os olhos tentando disfarçar que está admirando. O Jiro comenta que o biquíni cobre pouca pele e que não gostou daquilo. A Kari explica que também conseguiu um emprego temporário em um café à beira-mar. Nessa altura já dá pra entender que todo mundo vai trabalhar no mesmo lugar, né? O Jiro responde que também vai trabalhar temporariamente, mas no momento em que menciona que a Shiori também estaria presente, a Akari trava por um instante. Ele continua dizendo que pretende aproveitar esse tempo para se aproximar da Shiori, já que acredita que a Akari e o Minami também estão avançando. Mal ele sabe que só não. Ao ouvir isso, a Akari simplesmente pula em cima dele e reclama que ele nem consegue admitir que vai sentir saudade dela durante esses dias, porque no fundo é exatamente o que ela queria ouvir, porque ela própria sabe que vai sentir saudade dele. Jiro, caramba, lembre-se do mantra, lembre-se do desejo mundano, Jiro.
a pontuação dos dois sobe para 23 pontos. Antes de sair, o Jiro ainda insiste que ela troque de biquíni. Apesar disso, ela admite que... Antes de sair, o Jiro ainda insiste que ela troque de biquíni. Apesar disso, admite que como homem gostou bastante do visual. A Akari sorri e responde que aquele modelo mais provocante era só pra ele ver. Na praia, ela vai usar um modelo mais comportado pra todo mundo. O homem realmente consegue fechar os olhos pra todas as investidas claríssimas que elas dão pra ele. Só então, os dois percebem que estarão trabalhando exatamente no mesmo lugar. Chegando à praia, o grupo é recebido pelo Minami, que apresenta toda a estrutura e distribui os dormitórios. Quando chegaram de escolher os setores, a Shiori pergunta qual deles o Jiro vai trabalhar. Ele rapidamente responde que na cozinha, já que não se dá muito bem com clientes. Sem pensar duas vezes, a Shiori escolhe o mesmo setor e diz que quer trabalhar do lado de alguém que ela conhece. Vai, Jiro, vai, por favor, dessa vez, velho, não aguento mais. Enquanto organiza a cozinha, os dois ficam sozinhos e vão conversando. O Kamo tenta interromper, mas a Mei entra em cena imediatamente e arrasta ele pra longe. A Mei é a Gold, é uma das Golds da obra. É impressionante como esse anime consegue transformar uma simples cena de confeitaria em algo completamente cheio de segundas intenções pelo jeito como esses diálogos são escritos. Obviamente, eu não vou passar isso aqui. Enquanto se lipam acidentalmente do chantilly, a Shiori pede que o Jiro olhe mais pra ela. Jiro, é agora, vai, o clima vai esquentando, até que as amigas da Akari estão vendo tudo pela janelinha da porta. Os dois acabam interpretando que o outro ficou desconfortável com toda a situação, enquanto isso, ambos pensam exatamente a mesma coisa. Aquele verão talvez seja a oportunidade de fazer o que não conseguiram antes da mudança da Shiori. Depois do expediente, todos resolvem aproveitar um pouco da praia. A propósito, o maiô da Akari ficou muito fofinho, bem mais comportado do que o biquíni que ela mostrou no apartamento, de fato. Só o Jiro e o Kamo aparecem em roupas de banho. Os dois realmente acreditavam que o trabalho seria puxado o tempo inteiro. Enquanto isso, o restante do grupo já está pronto para aproveitar o mar. E o episódio termina com a Shiori sugerindo que todos conheçam um motel nas proximidades. Claro, gerando aquele clássico mal entendido, que ela está falando de um motor hotel para turistas, enquanto a cabeça de praticamente todo mundo foi para o outro tipo de estabelecimento de sapecagens. Eles passam um tempo construindo castelo de areia e o Kamo aproveita para dar aquela secada na Mei. Até o Jiro se sente abençoado pelo cenário que eles se encontram. Depois, o grupo decide no Joaquim Poo quem vai buscar as coisas e, claro, sorteados são o Jiro e a Akari. Quando o Jiro vai buscar os pedidos, a Akari fica sozinha e imediatamente começa a ser paquerada por uns caras. Impressionante como vários desses romances, a paquera significa praticamente um assédio para as moças. As garotas claramente desconfortáveis e os caras vão lá, continuam insistindo, invadindo espaço e ficam passando a mão, abraçando, é só bizarro. Na hora que o Jiro volta e entende a situação, ele tem mais um raro surto de hombridade, ele abraça a Akari pela cintura. Os caras só vão embora porque um homem apareceu e falou que ela é comprometida, não faz o menor sentido, velho. A Akari fica completamente vermelha, mas o Jiro obviamente estraga todo pedindo desculpas, dizendo que ela jamais gostaria de ser esposa de um virgão como ele, e obviamente ela fica irritada. Caraca, Jiro, quão míope você consegue ser? A garota pede pra que você seja mais homem, fala pra usar ela pra praticar e você continua achando que ela te despreza. A essa altura eu já desisti de esperar esse cidadão abrir os olhos pro tesouro que praticamente acende um letreiro luminoso na frente dele. Corta pras meninas indo ao banheiro coletivo tomar banho, enquanto se arruma a conversa inevitavelmente vai pra relacionamentos e puxam a Akari pra falar sobre o Jiro, lembrando que no começo ela dizia que não aguentaria conviver com ele por muito tempo. O papo evolui para o que cada um espera de um relacionamento, também traz um ponto interessante. Mais importante do que ser bom ou experiente é a consideração que um demonstra pelo outro. É perceber pequenos gestos, notar quando a pessoa demonstra carinho e retribuir isso, algo como eu quero que ele perceba o que eu amo e também demonstre o que sente por mim. Depois do banho, a Akari e Jiro se encontram na saída dos vestiários, comentam sobre o bronzeado e ela percebe que ele exagerou no sol. Sem pensar duas vezes, começa a passar hidratante nas costas dele, depois o abraça por trás. Fica evidente o quanto ela sente falta da proximidade que existe entre eles em casa, e a miopia do Jiro acaba atacando novamente. Ele tenta se afastar dizendo que os outros podem interpretar errado aquilo, afinal, teoricamente ele só convive por conta do casamento simulado. A Akari, por outro lado, claramente não se importa nem um pouco ser visto ao lado dele. Cara, o Jiro é um milagre essa menina gostar do Jiro, velho. Os dois são interrompidos por a amiga da Akari saindo do banheiro. Eles improvisam uma desculpa dizendo que o Jiro ia comprar umas bebidas pra ela, só que na frente da amiga ele volta a chamá-la de Watanabe. A Akari fecha a cara na hora e pouco depois manda mensagens exigindo que ele a encontre dali 10 minutos numa lojinha próxima. Já de noite as meninas percebem que a Akari sumiu, os rapazes também notam a ausência do Jiro, enquanto a Mei e a Shiori resolvem caminhar pela praia também. Jiro encontra a Akari já começando a conversa com um pedido de desculpas. Ela imediatamente bate na mesma tecla e tem o péssimo hábito de pedir desculpas antes mesmo de saber por quê. Então a Akari revela o motivo de chamá-la ali. Ela colocou justamente o biquíni mais maldoso. Aquele que havia prometido mostrar só pra ele. Conta o quanto esperou por esse momento e como ficou triste durante toda a viagem pela maneira fria como ele começou a tratá-la, sempre preocupado com o que os outros pensariam. Explica que fez isso justamente para proteger a imagem dela. Na cabeça dele, um cara sem
sem graça, como ele ser visto como ela faria a Akari passar vergonha. Quando ele comenta que ali eles nem precisam ficar tão juntos, a Akari simplesmente puxa pra perto. Ela pede pra que ele olhe pra ela da mesma forma que olha quando eles estão em casa e diz que ela não quer se sentir sozinha. Confessa que odeia a forma como ele muda completamente quando eles estão fora do apartamento. Volta a chamá-la pelo sobrenome, fica distante, conversa naturalmente com outras garotas e parece uma pessoa diferente do Jiro carinhoso com quem ela vive no dia a dia. Ela odeia imaginar que aquele Jiro de fora substitui o Jiro de casa. E o que nosso protagonista responde: "Ai, eu não entendi." Caraca, Jiro! Ele ainda comenta que aquilo parece conversa de uma namorada ciumenta. A Akari imediatamente fica sem graça e tenta corrigir, dizendo que na verdade só parece que ele só a trata bem por conta de interesse e obrigação. Pelo menos dessa vez, alguma coisa entra na cabeça dele e decide que passará a chamar de Akari mesmo fora de casa. Nesse momento, a Shiori e a Mei começam a se aproximar e, como todo bom anime de romance que acontece, exatamente, os dois acabam espremidos em um espaço minúsculo e claramente mal comportam a pessoa. Afinal, tem gente chegando e vamos nos esconder. Lá dentro, a Akari pede que o Jiro se afaste. Ele responde com razão que foi ela quem o puxou para aquele lugar e que a prioridade deveria não serem pegos. Mesmo usando aquela roupa especial e estando bem próxima dele, sente que simplesmente não existe no coração do Jiro. Ela admite que quando só tinha olhos pro Minami era muito mais otimista em relação ao próprio futuro amoroso, mas então tudo muda. Conviver com o Jiro sempre foi divertido ao lado dele. Ela sempre se sentiu segura e sem perceber começou a sentir medo de perdê-lo pra Shiori. Ela odeia não entender os próprios sentimentos. Lá de fora, a Mei comenta que acha ter ouvido voz e resolve verificar, não encontra ninguém. Só que por causa do espaço apertado do Jiro, a Akari acaba esbarrando nas paredes do esconderijo. Assustada, a Shiori interpreta aquilo como um fantasma e puxa a Mei pra ir embora. Depois que elas vão embora, o Jiro percebe que ficou animado, se é que vocês me entendem. A Akari sem graça comenta que talvez tenha exagerado quando diz que colocou aquela roupa só pra ver ele. Jiro entende tudo da pior maneira possível, concluindo que aquela era mais uma das brincadeiras dela pra tirar sarro pelo fato dele ser um virjola. Diz que não vai continuar moldando o próprio comportamento só por conta dos caprichos dele, logo em seguida desmaia por conta de insolação leve. A Akari chama ajuda pra carregá-lo. Quando ele desperta, os dois finalmente conseguem conversar com mais calma. A Akari explica que queria que olhasse pra ela além do corpo. Complicado pedir isso pra alguém emocionalmente míope, mas ele já olha ela com ternura e cuidado há bastante tempo. Ela lembra que estão juntos há 4 meses e percebe que praticamente não conhece o verdadeiro Jiro. Diz que gostaria de saber mais sobre ele porque acredita que a convivência seria muito mais divertida se ambos realmente conhecessem profundamente um ao outro. Ela quer conhecer melhor o Jiro, o parceiro que ela tanto gosta. E diz tudo sorrindo. Cara, apenas desista, o Jiro não vai acordar. Corta pra manhã seguinte com a Shiori acordando exausta por não ter conseguido dormir direito devido ao susto que levou e também por ver a Akari chegando e posteriormente vendo o Jiro chegando também do outro quarto. Jiro finalmente acorda e comenta que também mal conseguiu dormir. Ao sair do quarto, ele dá de cara com a Shiori voltando de pijama. Ela claramente quer dizer alguma coisa, mas perde a coragem e apenas deseja boa sorte pro trabalho que eles vão ter na cozinha. Logo depois, o Jiro encontra a Akari no banheiro enquanto ambos escovam os dentes. Ela pede que ele mantenha segredo sobre o que aconteceu na noite anterior e ele acaba agradecendo, meio que sem jeito, por ela tratar tudo daquela forma. Na cozinha, Jiro e Shiori conversam sobre a atividade recreativa daquela noite. Quando ele menciona que haverá um teste de coragem, a Shiori praticamente entra em pânico. Jiro então comenta que seria legal que eles formassem uma dupla. Finalmente, o Jiro dando uma bola dentro. E aí que a Shiori deixa escapar que ama muito ele por esse jeito gentil. Boa, Shiori, tem que ser assim. Os dois congelam de vergonha com isso. Enquanto isso, o Jiro começa a fritar o próprio cérebro tentando descobrir o que exatamente amo muito esse seu jeito significa. Cara, não dá, velho, não dá, abre os olhos. Nesse momento, o Kamo surge possuído pela inveja do sucesso amoroso do amigo. Ele ouviu toda a conversa e imediatamente trata de tranquilizar o Jiro. Olha, ela quis dizer que ama a sua personalidade, não você. Ah, Kamo, tá bom. Logo em seguida, ele cobra uma quantidade nada modesta pra adulterar o sorteio do teste de coragem e garante que o Jiro faça aquela dupla com a Shiori. Enquanto isso, a Mei conversa com a Shiori e a incentiva a confiar mais em si mesmo. Pouco depois, é revelado que foi justamente ela quem entregou ao Kamo os símbolos das meninas para que ele pudesse manipular o sorteio. Ela pergunta por que precisou se envolver nisso, e o Kamo explica que poderia fazer tudo sozinho se não fosse pela personalidade da própria Shiori. Ela jamais aceitaria um esquema daqueles espontaneamente e o Jiro deprimido só prioraria tudo. Meio elogia a consideração que ele tem pelos dois. Também descobrimos outro detalhe curioso. Durante a conversa na cozinha, o Jiro prometeu pagar o dobro pro Kamo caso ele também juntasse a Akari e o Minami. Afinal, ele se sentiria culpado por avançar com a Shiori enquanto a Akari fica sozinha. Até quando o universo conspira a favor dele, esse cidadão arruma um jeito de complicar. Chega à noite, o sorteio funciona, o Jiro fica com a Shiori e a Akari fica com o Minami. Cada dupla parte para um ponto diferente do percurso, passando por vários cones coloridos espalhados pela floresta. Logo no começo, a Akari se assusta com alguma coisa e Minami segura sua mão para tranquilizá-la. Só que nesse momento, ela lembra da mão do Jiro. Pois é. Pouco depois, a Akari percebe que deixou o celular cair durante o caminho. Corta para a área de chegada, a maioria dos casais já voltou. Jiro
Jiro e Shiori também chegam, mas praticamente não aconteceu nada porque a Shiori passou o percurso inteiro morrendo de medo. As amigas de Akari começam a estranhar a demora dela. Alguém sugere ligar, mas logo vem a clássica resposta: vai que eles estão se divertindo e é melhor não atrapalhar. Jiro imediatamente lembra da conversa que teve com a Akari quando ela confessou odiar vê-la interagir naturalmente com outras garotas. Ele percebe que está irritado e se pergunta por quê? Por que será, né, Jiro? Por que será, meu nobre? Começa a chover, o Minami liga avisando que está voltando, mas explica que é a Akari e eles se separaram por conta da procura pelo celular dela. Jiro para por alguns segundos, a Shiori o chama para sair da chuva, mas ele decide ir procurar pela Akari. Enquanto isso, a Akari permanece sentada, lamentando por sempre deixar as escolhas nas mãos dos outros. Durante a busca, o Jiro encontra o celular perdido, só que quem encontra a Akari primeiro é o Minami. Na verdade, quando ela percebe alguém se aproximando, até chega a chamar pelo nome do Jiro, mas era o Minami. Os dois acabam indo pro mirante para esperar a chuva passar. A Akari pede desculpas pelos problemas que causou. Minami brinca dizendo que também lamenta não ser o Jiro. Ela tenta finalmente confessar de quem gosta, mas ele a interrompe dizendo apenas que se sente muito sozinho. Enquanto isso, o Jiro encontra a Shiori. Ela pegou um guarda-chuva e saiu atrás dele para avisar que a Akari já havia sido encontrada. Quando o Jiro descobre que foi o Minami quem encontrou, ele esfria completamente. Ele agradece a Shiori por ter ido atrás dele. Ela então reconhece o quanto ele evoluiu desde o começo do simulado. Quando ele tenta diminuir a própria importância, ela rebate dizendo que existe um Jiro que a Akari conhece e que ela não conhece, que é o Jiro marido. Mesmo assim, ele insiste que ele e a Akari não estão nada apaixonados um pelo outro. Aqui ele meteu uma forçada que quase rasga o espaço-tempo ali mesmo. Jiro pergunta como anda as coisas entre a Shiori e o Minami. Ela responde que nada aconteceu, nada além do beijo que ela deu em Jiro, seu primeiro inclusive. Ela então deixa escapar que imaginava não ter sido o primeiro dele, mas interrompe um assunto completamente vermelho. A Shiori decide ir embora, só que o Jiro a chama, o que a faz parar. Então ele se aproxima e confessa que apesar de caminharem lado a lado desde pequenos, ela ainda parece tão distante. Shiori responde que quando crescerem, não poderá mais continuar ao lado dele apenas como amiga de infância. Ela pede que ele mostre um lado dele que a Akari sequer conhece, que prove que a Akari não é especial pra ele. Então os dois acabam se beijando. Corta novamente pra Akari e o Minami. Ela finalmente pergunta o que ele quis dizer quando afirmou se sentir sozinho. Minami explica que é como um irmão mais velho vendo a irmã mais nova apresentar o namorado. E é nesse momento que a ficha cai pra Akari. Ela acabou de ser rejeitada. Mesmo assim, comenta que continuará se esforçando pelo Jiro e pela promessa que fizeram. Pergunta se caso eles acabassem formando um casal no simulado, se o Minami poderia mudar de ideia. Quando faz essa pergunta, ela mesma começa a perceber algo curioso. Porque ela tá se esforçando tanto no fundo, é porque ela gosta do Jiro, mesmo que ajudá-la signifique perdê-lo. Minami então revela que percebeu os sentimentos dela há muito tempo, agradece sinceramente por tudo, mas admite que já gosta de outra pessoa e não é a Shiori. Somos levados a um flashback mostrando o Minami mais novo, ainda assim o cabelo loiro, observando a garota que ama, apaixonada por outra pessoa. Ele reconhece que seu amor nunca teve futuro e que isso machuca, e sente-se culpado por fazer a Akari experimentar da mesma dor. Por isso ficou feliz ao perceber que ela começou a olhar pro Jiro. A Akari então pergunta: e se o Jiro gostar de outra pessoa? O Minami devolve com a pergunta: ele já tá namorando? E ela nega. Então ele conclui: se ainda existe uma chance, ela deve dar tudo de si pelos seus sentimentos. A Akari admite que tem medo de confessar tudo e acabar destruindo a relação que construiu com o Jiro. Minami lembra que ela continua a ser muito mais otimista antigamente. Aponta que apesar da rejeição, nada mudou na amizade entre eles e diz que espera que ela consiga ver plenamente esse amor, algo que ele próprio nunca conseguiu. A Akari acaba chorando aí. Diz que foi muito feliz durante todo o tempo que esteve ao lado dele, mesmo apenas como amiga, e que não se apaixonou apenas para ouvir um pedido de desculpas. Ela agradece toda a consideração que ele teve por ela. O Minami agradece a sinceridade dos sentimentos dela mais uma vez, o que a faz sorrir. Diz que está feliz por ter se apaixonado por ele, mas promete que daqui pra frente vai dar tudo de si por Jiro e espera que Minami também encontre um novo amor. Exausta, acaba adormecendo apoiada nele. No fim, torce para que as duas encontrem sucesso no amor que desejam, mas já voltando da viagem, vemos a Akari voltando ao mesmo tempo do primeiro episódio. Dessa vez, ela deposita uma quantidade maior de dinheiro como oferta e faz uma nova oração. Agora, porém, seu pedido mudou completamente. Ela implora aos deuses que a ajudem a ficar com a pessoa que ama. Corta para uma lembrança de quando a Akari, Minami, Kamo e Mei aguardavam Jiro e Shiori chegarem da caminhada na chuva. Assim que os dois aparecem, todos percebem imediatamente que existe um clima estranho entre eles. Agora é a vez da Shiori. Ela mal consegue parar de pensar no que aconteceu, até agradece pelo início das férias, como se a distância pudesse ajudá-la a organizar os seus próprios sentimentos. A lembrança da conversa sobre a primeira vez volta à sua cabeça. Pela primeira vez, ela encara algo que sempre tentou evitar. A primeira vez de Jiro foi com a Akari. Ela percebe que os dois realmente estão se aproximando, que a Akari é oficialmente a esposa dele
no casamento simulado e chega até a imaginar como sua própria posição pode parecer a de uma amante nisso tudo. Mas a pergunta que realmente não sai da sua cabeça é outra. O que Jiro sentiu quando a beijou? Corta pro Jiro, como sempre, ele tentando fugir da realidade jogando. Só que nem isso funciona. A sua cabeça continua presa ao beijo na chuva e ao mesmo tempo que a Shiori se desculpou por aquilo, pedindo para que ambos simplesmente voltassem para casa, apesar de não ter demonstrado arrependimento enquanto o beijo acontecia. Ele começa a se perguntar o que ela realmente sente. E completamente confuso, ele vai e faz o que faz de melhor, foge. Ao invés de esclarecer qualquer coisa, ele decide comprar um mangazinho. No caminho, os dois acabam se esbarrando, com a Shiori indo comprar um mangá que o irmão dela queria, que por acaso era o mangá que o Jiro também queria. Os dois ficam sem graça, como era a única unidade, o Jiro deixa que ela leve pro irmão dela. Como ainda tá chovendo, os dois acabam esperando do lado de fora juntos. O silêncio é ensurdecedor. Sem saber o que fazer, Shiori toma coragem e convida pra esperar a chuva passar na casa dela, que é ali pertinho. Eles vão e passam um tempo juntos, mas conversam muito pouco. O Jiro apenas ajuda a secar os seus cabelos molhados. Shiori então corre pro quarto, fica se perguntando se foi uma boa ideia ter levado ele pra lá, ou tê-lo beijado antes. Jiro na sala pensa exatamente a mesma coisa. E ele ainda, nesse momento, se pergunta se ela gosta dele. Meu Deus. Intancável, Jiro, intancável. Quando a chuva finalmente passa, os dois saem pra sacada. Dois arco-íris surgem no céu. Eles resolvem tirar uma foto juntos. Na hora que Jiro parece disposto a dar mais um passo em direção a Shiori, ela mostra uma foto de todos juntos na praia. Jiro fixa seu olhar justamente na imagem da Akari sorrindo e simplesmente para. Meu Deus do céu, velho. Quando o cara tá pronto pra marcar um gol, ele desiste. É incrível. Ele finalmente admite pra si mesmo que passou a vida inteira tentando fugir de qualquer romance. Então surge uma pergunta que resume completamente o conflito dele. Em que momento uma amizade se transforma em amor? E se você viu a opening, ela trata exatamente disso, que é o quanto você precisa evoluir ou gostar pra começar a amar alguém. Já em seu quarto, seu celular começa a tocar sem parar. Ele fica irritado, e nós também, quando ele começa a pensar que seria o Kami enchendo o saco até nas férias, mas não, era a Akari. Uma sequência enorme de mensagens deixando bastante claro que ela estava morrendo de saudades dele. Corta pra Akari no quarto, completamente nervosa. Ela toma coragem e marca um encontro com o Jiro dali 2 horas durante as férias. O Jiro entra em pânico com isso. Começa a pensar que aquilo nem fazia parte do casamento simulado. Como continua incapaz de imaginar que a Akari goste dele, nem que seja mínimo. E cria imediatamente teorias das mais absurdas, uma após a outra. Que ela quer explorar ele pra carregar as coisas, que quer fazer com que ele pague do dinheiro dele as coisas pra ela, só por ela estar entediada, que ela é só mais uma das brincadeiras, junto com as amigas dela pra humilhar e mostrar, olha como ele faz as coisas quando eu chamo. É impressionante o esforço que esse rapaz faz pra nunca acreditar em uma possibilidade positiva sobre a sua vida romântica. Mesmo assim, ele chega no local do encontro 10 minutos antes e fica completamente ansioso esperando. A Kari acaba chegando 15 minutos atrasada do horário combinado, justificando que era porque ela demorou se arrumando e esqueceu o celular em casa, por isso não conseguiu avisá-lo e se desculpa. O Jiro confessa até que achou que ela nem ia aparecer mais e que aquilo era completamente inesperado. Ela fica irritada e ele tenta justificar dizendo que era inesperado ela ter feito aquilo, já que nem fazia parte do simulado. Então a Kari pergunta se estava bonito e o Jiro só trava com isso, onde apenas que as roupas ficaram muito bem nela. A Kari sorri e conta que ela escolheu justamente aquela combinação porque ela lembrava das preferências que ele tinha falado pra ela tempos atrás. E era por isso que ela parecia tão diferente do que ela era habituada. E então agarra a mão dele e os dois saem pro encontro. E depois disso tudo, o cara ainda se questiona se ela gosta dele. É incrível isso. A primeira parada é um café que a Kari tinha visto na televisão meses antes e queria conhecer. Depois eles vão pra uma parte com gatinhos e depois comprar roupas. Eles também brincam naquelas maquininhas de garrinha com pelúcia. E aos poucos o Jiro percebe algo curioso, que ele havia imaginado passar todas as suas férias jogando sozinho, como tinha sido até ali, mas aquele dia com a Kari foi extremamente bom. E mesmo assim, ele consegue se perguntar se ela realmente queria sair com ele. Na despedida, ambos percebem algo que nunca haviam sentido antes. Dessa vez não voltarão para o mesmo apartamento. Cada um seguirá para sua própria casa. A Kari demonstra uma tristeza sincera ao comentar que um dia aquilo vai ser o definitivo para os dois. Ela então lembra que esqueceu de comprar um talismã no templo e sai correndo, e o Jiro vai logo atrás. No caminho, eles acabam esbarrando com a Shiori. Ela pergunta para onde os dois estão indo com tanta pressa, e a Kari explica que simplesmente arrastou o Jiro para passar um dia fora. Ao ouvir que eles seguiam pro templo, a Shiori imediatamente se lembra do que aconteceu no primeiro episódio, enquanto ela e a Kari se encontram justamente naquele templo durante a primavera. Então propõe uma corrida pra Kari até lá, e ela aceita. O Jiro fica seguindo as duas, carregando toda a bagagem, o que faz ele ficar pra trás, enquanto elas disparam. Durante o percurso, eles passam por várias cenas. Primeiro, duas crianças brincando juntas no parque. A Shiori diminui um pouco ao observar a cena, lembrando como aquilo parecia ela e o Jero no passado.
Depois eles passam por um casal se beijando, logo em seguida por um casamento, depois um casal com bebê, depois uma família caminhando. E é como se o caminho inteiro mostrasse em sequência todas as etapas possíveis de um relacionamento. As duas finalmente chegam a um tempo completamente cansadas, reconhecendo o esforço uma da outra. Uma senhora que já estava um tempo pergunta por que ambas estão naquele estado e elas respondem quase sem ar que apostaram a corrida e nesse momento a mulher ri junto com seu marido. Curiosamente, o nome dele também é Jiro. Só vemos a parte inferior do seu rosto e os dois vão embora de mãos dadas rindo. A Kari e a Shiori comentam quase ao mesmo tempo que aquele Jiro lembra bastante o Jiro que elas conhecem. E logo depois o Jiro chega exausto no templo. Os três fazem suas orações. O Jiro reconhece aquele lugar como um santuário famoso por realizar desejos ligados ao amor. Mas o anime faz questão de esconder o conteúdo das preces de cada um. E então o episódio termina, ou quase. Na cena pós-crédito descobrimos que as férias chegaram ao fim e Jiro e a Kari estão novamente no apartamento. O ranking aparece atualizado. Minami e Shiori ocupam o terceiro lugar do ranking A e Jiro e a Kari aparecem logo atrás em quarto. Por fim, vamos também ao jogo favorito do Jiro. Dessa vez o herói inicia uma nova aventura acompanhado justamente pelas duas heroínas, um paralelo bem direto ao dilema que ele próprio está vivendo. Sinceramente, pela primeira vez, nem o jogo parece saber qual caminho deveria seguir. E com isso chegamos ao fim da primeira temporada de Mais do que um Casal e Menos que Amantes. É triste pensar que essa obra é de 2022 e até agora, 4 anos depois, basicamente, não foi anunciada a segunda temporada. E se você quer saber mais, não resta outra opção além de ir pro mangá. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Já que o Jiro tá dividido entre as duas, pra quem tá na sua torcida, pra Shiori, depois de tudo isso, e o fato dela ser sua amiga de infância, ou pra Kari, que durante toda a história foi percebendo quanto ela começava a gostar do Jiro.